Oi, gente! Feliz dia! Bom, hoje eu vou trazer para vocês um pouco mais sobre o conceito dos doshas, que é uma coisa que a maioria das pessoas que está começando a se interessar pelo Ayurveda quer descobrir mais, quer explorar mais, e é um dos conceitos básicos, né? É o conceito pilar de todo o Ayurveda. Então, eu queria começar lendo para vocês uma citação da minha aula de especialização em Ayurveda que eu tô fazendo, que leram pra gente nesse sábado e eu achei super especial e muito bonito. Então, eu trouxe aqui pra vocês. Eu vou fazer uma tradução simultânea porque tá em espanhol, então tenham paciência se sair esquisito. Só que vamos lá então, né? A citação é do Mataji Shakyananda e diz o seguinte: existe um corpo físico tentando não sê-lo, e aí tem um erro. Evitar o veículo não corresponde. Sutilizá-lo deve ser o começo, deve ser o princípio. Bom, gente, eu acho muito legal a gente iniciar com esse conceito, porque a maioria das pessoas que se aproximam do Ayurveda são pessoas que têm uma conexão com tudo o que é espiritualidade muito forte, né? E a gente tende a ver assuntos da matéria de uma forma como se fosse muito densa, como se não fosse tão importante como os assuntos do espírito, né? Os assuntos do ser, como se os assuntos do estar não estivessem à altura. E o que a gente vê nessa citação é algo que a gente sempre tem que se lembrar, né? Nós somos o divino se expressando, nós somos o divino se experimentando. Então, a gente realmente está vivendo nessa dimensão com um propósito, né? Nós somos parte do Criador, nós somos um fractal do universo. Então, é muito importante a gente se lembrar sempre de que quando a gente trata de assuntos relacionados à nossa experiência física, né, elas são assuntos que são tão importantes quanto os assuntos de ordem espiritual. E o Ayurveda é maravilhoso porque ele junta muito essas duas vertentes, né, essas duas ciências, do ser e do estar. Então vamos começar agora falando sobre os doshas. Para falar sobre os doshas, eu preciso primeiro conversar com vocês sobre Panchamahabhuta. E Panchamahabhuta são os 5 grandes elementos. A gente já viu no vídeo de introdução ao Ayurveda que existem 5 grandes elementos que são éter, ar, fogo, água e terra, né? Então, esses 5 grandes elementos, eles estão presentes tanto no macrocosmo quanto no microcosmo. Eles estão presentes em todas as áreas, em todo o cosmo, tanto das formas mais densas quanto das formas mais sutis. Estão presentes na matéria, estão presentes no astral. Eles constituem, basicamente, tudo que a gente tem no universo, né? Então, eu vou dar para vocês algumas características, uma característica de cada elemento. E quem estuda já, quem é um estudante das ciências védicas, vai achar que ficou curta a minha explicação, porque realmente existem milhares de coisas para ver sobre os 5 elementos, sobre as tridoshas, mas esse espaço aqui é para a gente dar uma autonomia e uma abertura e uma olhadinha para dentro da porta desse mundo inteiro, né? Depois no curso a gente vai explorar assim muitíssimo cada item, só que agora para que vocês entendam inicialmente, o éter, por exemplo, ele tem a característica de ser sutil, o ar tem a característica de ser ligeiro, o fogo tem a característica de ser quente, a água de ser líquida e a terra de ser estável. Então, a gente vai vendo na natureza, tanto na natureza quanto no nosso corpo, quanto nos seres vivos, quanto no cosmos,
que esses elementos se balançam para poder gerar todas essas características na matéria e de forma sutis também. Então, entrando no tridosha. Os tridoshas, eles são elementos que possibilitam as funções do corpo, tá? Então, junto com o conceito de tridosha, vocês também têm que entender que o nosso corpo também é formado por datus, que são os tecidos, que são 7, e por malas, que são as excreções, tá? Então, quando a gente urina, quando a gente faz fezes. Então, a junção desses 3 elementos é o que constitui o nosso corpo, tá? Tridosha, que vão possibilitar as funções, datus, que são os tecidos, e malas, que são as excreções. E aí a gente vai ter os 3 doshas principais, que todos nós temos os 3 no nosso corpo. Porque, como eu disse anteriormente, eles são responsáveis pelas funções do nosso corpo. Então, o vata, que vai ser éter e ar, ele sempre vai ser responsável por funções de movimento no corpo, tá? Então, o nosso sistema nervoso, a nossa respiração, são funções que são associadas ao dosha vata, tá? Depois o pitta, que é fogo, e algumas correntes vêm também como fogo e água, mas aqui a gente vai ver como fogo, foi como eu aprendi. Não que esteja certo ou errado, um ou outro, são interpretações diferentes, mas a gente vai ver como fogo. Ele é responsável pelas funções de transformação no nosso corpo. Então, ele vai estar presente no sistema circulatório, é ele que vai dar a gente calor ao nosso corpo, ele vai ser responsável pela nossa fome, ele vai ser responsável pelos nossos hormônios. E por último, a gente tem kapha, que é água e terra, que é função estrutural e estabilidade. Então, ele vai ser responsável pela força, pelo nosso desejo sexual, pelas paredes mucosas do nosso corpo, pela lubrificação das articulações. Tudo isso a gente vê de uma forma muito mais profunda e explicada. Dentro dos doshas também tem subdoshas, mas isso tudo é para quem está mais interessado e para quem está disposto a fazer o curso que eu vou lançar em algum momento para vocês, mais para o fim do ano. Mas para vocês entenderem o conceito de vata, pitta e kapha, é muito importante vocês terem em mente que nós temos os 3 doshas presentes no nosso corpo. E o que acontece? O que é o conceito de saúde? Dentro da saúde, a gente vai ter esses doshas em equilíbrio. Quando a gente tiver um acúmulo ou uma deficiência de algum desses doshas, ou de mais de um, é onde se gera doença, tá? Então, agora vamos para o que a maioria das pessoas sempre pergunta. Todo mundo quer saber qual é o seu dosha, né? Seu dosha são os 3. Agora, a gente pode sim saber qual é o nosso dosha dominante, porque dentro das características de como funciona a nossa mente e as nossas características físicas, sempre tem doshas dominantes. Geralmente são 2, tá? Geralmente a gente é regido principalmente por uma dosha, mas a gente tem uma dosha secundária forte. É muito difícil que uma pessoa tenha característica somente de uma das 3 doshas ou que tenha das 3, tá? Depois existem variações. Você pode ser vata, pitta ou kapha, que é muito difícil. Você pode ser vata, pitta, pitta, kapha, vata, pitta e kapha e kapha, pitta, tá? Então, são todas essas variantes. O mais comum são as de pares. As que estão sozinhas ou a que tem os 3 vatas são extremamente raras. Então, quando a gente quer descobrir o nosso dosha dominante, né, o nosso prakruti, a gente vê muitos testes online que possibilitam a gente a encontrar, facilitam, na verdade, né, a gente a se analisar desse ponto de vista. Só que o que acontece?
a gente às vezes responde a esses testes com o nosso momento de agora. E às vezes esse teste ele está mostrando um desequilíbrio, ele não está mostrando o seu dosha dominante, né? Então eu vou explicar para vocês um pouco da característica de cada dosha para vocês entenderem isso que eu tô falando, tá? As pessoas que são de vata são pessoas de pele seca, são pessoas extremamente criativas, são pessoas flexíveis, são pessoas que geralmente são magras, são pequenininhas, têm os ossos finos, pequenos. A fome delas é muito variável, às vezes elas estão morrendo de fome, às vezes elas fazem jejuns enormes, são muito inventivos, a temperatura corporal deles geralmente é bastante fria. Só que quando esse vata, né, se desequilibra, esse dosha, ele vai gerar medo, ele vai gerar nervosismo, ele vai gerar falta de foco, vai gerar síndrome do pânico, ele pode gerar perda de peso, pode gerar uma baixa na imunidade, tonteira, prisão de ventre, várias coisas. É o dosha que tem mais desequilíbrios associados a ele, né? Depois uma pessoa de pita geralmente ela vai ter a temperatura corporal muito alta, ela vai ser uma pessoa atlética, a estrutura dela vai ser uma estrutura mediana, ela vai ter uma pessoa que vai ser uma pessoa que tem um apetite muito aberto, digere as coisas muito fácil, é enérgico, intenso, focado. E essas pessoas, elas são líderes natos. São pessoas que quase sempre estão em posições de liderança. Mas quando esse dosha se desequilibra, a gente vê acidez, refluxo, inflamações, raiva, agressividade, vingança, controle, entre outros, né? Depois, características de kapha. Quando a pessoa tem o kapha dominante equilibrado, né? É uma pessoa doce, amorosa, paciente, estável. E geralmente elas são pessoas de estrutura grande, têm ossos largos, né? São pessoas muito alegres, são pessoas que têm uma imunidade alta, a temperatura corporal delas é fria, têm um apetite baixo por causa da digestão lenta. Então, quando a gente tem uma pessoa com o dosha kapha desequilibrado, ela pode ser uma pessoa inerte, pode gerar depressão, pode gerar ganho de peso, diabetes, obesidade. Então, assim, a gente tem as características que são nossas próprias, da nossa natureza, que é o prakruti, tá? Que a gente conversou no vídeo anterior. A nossa natureza, que a gente nasce com ela, são os nossos doshas dominantes, que geralmente são 2. Isso é o prakruti. Isso a gente descobre fazendo análises, vendo como a gente era quando a gente era criança e no começo da adolescência. Com o tempo, a gente, por causa de maus hábitos, má alimentação, estresse, falta de sono, enfim, vários hábitos que geram desequilíbrio, ou seja, vakruti, a gente passa a ter esses doshas desequilibrados. Então, às vezes, quando a gente está respondendo um teste sobre os nossos doshas, a gente encontra o nosso vakruti, a gente encontra o nosso desequilíbrio, né? E não o nosso prakruti, que é a nossa essência. Então, tomem muito cuidado quando vocês forem fazer os testes online. Analisem bem, se vocês querem descobrir um desequilíbrio, vocês tenham em foco a situação que vocês estão vivendo hoje. Se vocês querem descobrir a natureza de vocês, relembrem-se da infância. Isso no curso também a gente tem várias técnicas, a gente tem testes, a gente tem práticas, a gente vai descobrir isso de uma forma, a gente vai trabalhar isso de uma forma mais profunda, né? Mas os dons, assim, a pessoa que tem vata é uma pessoa criativa, motivada, os pitas são líderes, e as pessoas que são kapha são pessoas que são, assim, uma fortaleza, tanto mental quanto emocional, são estáveis, são aquele apoio, sabe? Aquelas pessoas que você pode contar. Eu espero que tenha sido um resumo que deu para vocês entenderem mais ou menos tudo isso. E a gente volta no próximo vídeo com mais conteúdo sobre Ayurveda.